Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde iremos falar sobre um tema fundamental na nossa sociedade: os referidos direitos dos trabalhadores brasileiros e o que resulta quando essas leis são infringidas. A legislação trabalhista brasileira é demasiada e certificada variados direitos para os trabalhadores, onde muitas vezes ocorre desses direitos serem desrespeitados, caminhando para trabalhos informais e até mesmo para trabalhos escravos, infelizmente. Neste episódio, vamos destacar a proteção legal para trabalhadores em condições inadequadas, jornada de trabalho, salário, segurança no ambiente de trabalho e as consequências para empregadores que não cumprem a lei, abordando também em casos de violação e como denunciá-los. Mas afinal, quais são os nossos direitos e como podemos nos proteger? E para mergulhar a fundo nesse assunto, trouxemos duas convidadas especiais que irão responder essas perguntas. A Cristiana Carvalho, que é membro do Ministério Público do Trabalho, e a advogada trabalhista Bárbara Costa. Sejam muito bem-vindas, meninas! Agradeço muito o convite. Começando com você, a procuradora do trabalho, doutora Cristiane. Com vasta experiência em casos de violação de direitos trabalhistas, vamos iniciar falando de forma simples. Quais são os principais direitos que a legislação trabalhista garante aos trabalhadores brasileiros? Olá, com certeza. Começando, a legislação trabalhista brasileira assegura que os trabalhadores tenham uma série de direitos cruciais que proporcionam um meio de trabalho preservado, benéfico e salubre, isentado de assédio e discriminação, tendo um percurso de trabalho máximo de 44 horas semanais, com folga semanal e férias anuais remuneradas, FGTS, que é um benefício individual para todo trabalhador com carteira assinada, e o 13º salário e o seguro-desemprego, em eventos de dispensa sem precaução. Aproveitando esse ponto relevante, doutora advogada, na sua vivência em sua área, quais são os direitos mais revogados dia a dia dos trabalhadores na sua concepção? Não é nada raro encontrarmos essas revogações. As violações ocorrem com muita frequência na jornada de trabalho excedente, que muitas das vezes não é remunerado pelas horas extras. Atraso ao disponibilizar o pagamento do salário, trabalho infantil ou trabalhos semelhantes com ações escravas e trabalhos patogênicos. Inclusive, eu tenho uma história muito comovedora relacionada a esse caso, no qual tiveram seus direitos trabalhistas violados, onde jovens que trabalhavam em uma rede de lanchonete cumpriram uma jornada de trabalho acima de 44 horas semanais, no qual essa rede foi acusada de impor aos funcionários esse desempenho de tempo com o pagamento de salários considerados irrisórios, que tem casos de trabalhadores que receberam apenas R$ 50 no mês. Que história triste e absurda! Qual foi o desfecho? Houve denúncia, no qual conseguimos uma indenização para os jovens. Então, quando um trabalhador se depara com essas situações, o que é correto fazer? Bem, podem procurar um advogado especializado. E quando há denúncias, elas são recorridas para a Delegacia do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho e para o Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de justiça para estes acontecimentos. Ouvir urgente, por isso é relevante denunciar esses fatos. Doutora Procuradora, quais são as penalidades aplicadas ao empregador que não desempenha a função da legislação trabalhista? As consequências para o empregador que não cumpre a legislação trabalhista incluem multas, processos judiciais, compromisso de arcar pelos danos causados aos empregados e a suspensão de afazeres. Doutora Procuradora, quais são os principais sinais de que um trabalhador está tendo seus direitos violados? Alguns dos principais sinais de violação dos direitos trabalhistas incluem a remuneração indevida ou ausente, prolongamento de tempo de trabalho, falta de registro em carteira, ausência de férias e 13º, condições insalubres ou perigosas no meio de trabalho, assédio e danos morais. Licença, doutora Procuradora. Os trabalhadores têm direito a um piso salarial, além de adicionais para trabalho noturno, por insalubridade ou perigo? Os trabalhadores têm direito a um piso salarial mínimo estabelecido em lei. Se o empregador trabalhar no período noturno em atividades insalubres ou perigosas, ele terá direito de receber duplo adicional.
Nesse caso, primeiro calculou-se a hora normal, acrescida do adicional de periculosidade ou insalubridade. Então, soma-se o adicional noturno. Os trabalhadores também têm direito a intervalos para descanso e alimentação fora de sua jornada de trabalho, doutora advogada? Ele tem um tempo de intervalo para alimentação conforme o tempo da sua jornada de trabalho, por exemplo. Um trabalhador que trabalha 6 horas por dia tem direito a um intervalo de 15 minutos para alimentação, de acordo com a consolidação das leis de trabalho. Este intervalo ele não é computado no tempo de trabalho, e se o trabalhador vier querer restabelecer este tempo, pode haver um acordo com o sindicato laboral para que seja estendido. Ainda em relação à jornada de trabalho, doutora procuradora, quanto tempo o trabalho precisa ter em sua jornada para que seja considerada legal no Brasil? E quais são os direitos dos trabalhadores em relação às horas extras? A jornada de trabalho padrão no Brasil é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Os trabalhadores têm direito de receber um adicional de pelo menos 50% sobre o valor da sua hora normal de trabalho, quando fazem hora extra. Então, pessoal, vamos ficar atentos aos nossos direitos trabalhistas. E acabamos de chegar ao fim de mais um podcast. Doutoras Cristiane e Bárbara, foi essencial a presença de vocês. Gostariam de deixar uma palavrinha de apoio ao nosso público? Com certeza, todos queremos uma vida justa e sem desrespeito ao nosso serviço, pois os direitos trabalhistas são a base de uma vida justa e íntegra. Muito obrigada pela participação e obrigada a você que ficou presente aqui com a gente. Até mais! Tchau!